Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30. Tá? Depois vamos estar lendo outros versículos aqui. E diz assim no versículo 30: E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Eu quero trazer hoje, o tema de hoje é: não deixe as decepções enterrar os seus sonhos. Não deixe que as decepções venham enterrar os seus sonhos. E eu quis abordar aqui esse versículo, vou estar citando aqui outras referências bíblicas aqui, falando a respeito de Davi, né? Porque Davi, ele vivenciou isso na pele, na íntegra. E nós vamos ver várias situações que eu já até andei citando em algumas mensagens que eu postei aqui no canal, Discípulo Net 2. E é interessante que Davi, e essa situação aqui, desse versículo, que eu vou tentar resumir ao máximo por causa do tempo, fala do seu filho, um dos seus filhos, Absalão, que foi um filho bonito, mas que se rebelou contra o seu pai Davi, porque Davi aqui ele já era rei de Israel. Ele já estava reinando sobre o povo de Israel. E Absalão quis o quê? O trono. Ele queria reinar. Ele queria o lugar do seu pai. E Absalão aqui, ele se rebela, né? E ele tenta de todas as formas, tirar a vida de seu pai Davi. E isso chega ao conhecimento de Davi. E detalhe, Davi era um homem que era um pai amoroso, que amava os seus filhos, que tinha um carinho muito grande. Tenta analisar a situação de Davi. Era rei, mas um pai amoroso que se preocupava com seus filhos, e de repente de saber que o seu próprio filho, aquele a quem ele criou, que deu tudo do melhor, e de repente aquele filho querendo o seu lugar, querendo assumir o trono de Israel, uma ambição, uma cobiça desenfreada. E com isso nós podemos ver aqui no versículo 14 desse mesmo capítulo, do capítulo 15 de 2 Samuel, que diz assim, do versículo 14: Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele, depois que ele soube da notícia do que seu filho queria, o seu trono, estava com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Davi, daí vos pressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então, Davi aqui, ele teve que fugir. Depois que ele soube da situação, e ele armou toda houve uma conspiração. Ele tentou, Absalão, ele foi conquistando de uma maneira maliciosa, maldosa, a confiança do povo. E o povo já estava se agradando de Absalão, mas era uma conspiração para prejudicar o seu pai. Então, como eu estava falando aqui, Davi ele passou o quê? Tem outras, mas eu estou citando essa aqui que foi uma grande decepção, porque não foi um amigo próximo, como eu já falei aqui sobre o amigo que ele fala dessa traição. Não, foi sangue do seu sangue, o seu filho. E eu quero destacar, mas aí você fala assim, mas missionária Regina, que você quer, qual é a mensagem? O que você quer passar diante de tudo isso? Eu quero dizer para você hoje, talvez você tenha passado uma grande decepção. Mais de uma, duas, três, várias decepções. E a tendência, quando a pessoa passa por uma situação de se decepcionar,
né? Você está ali motivada com aquela pessoa, você está alegre com aquela pessoa, você está confiante naquela pessoa, e de repente aquela pessoa te trai, aquela pessoa se revela alguém que você jamais esperava, né? Que aquela pessoa fosse se revelar, e você vê um outro lado totalmente negativo, você pensando que era algo que era para edificar, algo que era para somar, e daqui a pouco você vê que é algo totalmente destrutivo, que a pessoa está ali, mas não está com um coração, sabe, um coração sincero, um coração ali de realmente de querer retribuir, como no caso aqui de Absalão, ele foi totalmente ingrato. Houve uma ingratidão muito grande desse filho, né, com relação ao seu pai. E aí nós vamos ver que hoje em dia tem pessoas que estão passando por situações delicadas. Mas o que eu quero dizer para você hoje, não deixa essas situações, essas circunstâncias te paralisar, te parar, né? Enterrar os teus sonhos, os teus projetos de vida que você tem, né? Para que você possa prosseguir. Davi passou por essa situação, foi muito delicado, ele teve que fugir, foi muito humilhante, mas ele conseguiu, né? Ele não perdeu, né, o posicionamento dele como rei, que a intenção de Absalão era essa. E ele amava o seu filho, mesmo depois de toda a situação, mas ele continuou amando o seu filho. E eu quero dizer para você hoje, não deixa que essas situações venham te parar, venham enterrar os projetos, aquilo que você tem sonhado, que pessoas até que desanimaram. Ficaram tristes, né, diante de uma decepção. E Davi, além de passar por essa, ele passou por outras, né, do caso do seu pai, né, que tinha preferência pelos seus outros irmãos. No caso do seu próprio irmão, né, a gente pode destacar aqui Eliabe, que está em 1 Samuel, né, no capítulo 17, no versículo 28 e 29, que você pode ler e conferir na sua Bíblia, quando Eliabe tem uma reação grosseira, né, quando Davi vai ali simplesmente em obediência ao seu pai para levar um lanche para os seus irmãos que estavam em batalha, né? E ali, quando Davi chega, né, o seu irmão trata ele de uma maneira muito arrogante. E nós podemos conferir em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28 e versículo 29, em que diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão, mais velho, quer dizer, ouvindo de Davi, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Olha só, acendeu-se a ira. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Aí então disse Davi: fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Quer dizer, ele estava Eliabe ali estava tratando ele de uma maneira muito dura, sabe? E Davi falou: mas o que você está falando isso? Não é nada disso. Você está fazendo um julgamento muito errado, um pré-julgamento muito errado a meu respeito. Eu estou aqui, né? Que estava ali simplesmente em obediência ao pai dele, foi levar um lanche, a preocupação com eles, deixou lá as ovelhas, uma pessoa cuidando das ovelhas e foi lá. Davi era pastor de ovelha aqui, ele ainda não era rei. E Eliabe teve essa reação grosseira. Não sei se você já passou por isso. Você está ali, de repente a pessoa começa a falar uma porção de coisa que não tem nada a ver. Umas coisas que você fala assim: meu Deus, o que você está falando isso? Tem nada a ver. Ou a pessoa falou isso de mim. Isso, não é nada disso. Mentira. E são coisas que a gente tem que guardar o coração. Você tem que guardar o coração, né? E Davi, ele tinha essa brindagem, né? Podemos dizer assim, uma brindagem espiritual na sua vida, no seu emocional. Não deixou isso colocar ele para baixo, não deixou isso se prostrar, enterrar os seus sonhos. Pelo contrário, Davi ele era um jovem, né, na época, pelo menos nessa parte aqui, né, que fala nessa passagem, mas ele era uma pessoa que tinha fé, uma pessoa que era um adorador, que tinha um relacionamento de intimidade com Deus, e não deixou nada disso atrapalhar a sua comunhão com o Senhor, a sua intimidade com o Senhor. E ele continuou firme, porque ele sabia que tudo aquilo que estava falando a respeito dele não era verdade. E sabe qual o que acontece muito, infelizmente, tem pessoas que estão se abatendo, sabe por quê? Porque fica dando crédito a coisa que sabe que não é verdade, que não corresponde com a sua realidade. Aí tem pessoas que ficam: ai, porque fulano falou isso de mim, e não é nada disso, porque fulano falou que eu fiz isso, porque fulano que eu sou assim, e não é. E a pessoa fica sofrendo com aquilo que ouviu, que fulano, que cicrano, que beltrano, até mesmo da família que se levantou e falou algo ao seu respeito que você sabe que não é verdade. Então, guarda, fica firme nisso, não é verdade? Então não tem que se alimentar. A mentira que falaram ao seu respeito não fica alimentando, não, porque esse é o objetivo do inimigo.
Esse é o objetivo de quê? Da gente ficar remoendo, ficar alimentando e ficar se lamentando. Porque fulano falou isso de mim? Porque ciclano falou isso de mim? Não! Não aceita essas palavras negativas, não aceita essas palavras de derrota, essas palavras que não tem nada a ver com quem você é realmente. Então você fica tranquila, guarda o teu coração, porque Deus sabe, Deus te conhece. E você não tem que se justificar, você tem que ficar. Não, a palavra de Deus diz assim: ó, é Deus que nos justifica. Então, deixa que o próprio tempo vai dar a resposta. O próprio tempo vai trazer. Porque nada fica encoberto. A palavra de Deus fala que nada fica encoberto por muito tempo. Um dia vai vir à tona. Levantou uma mentira contra você? Levantou uma calúnia contra você? Um dia isso vai vir à tona, porque a mentira ela não consegue resistir por muito tempo, porque o que prevalece é a verdade. Porque a palavra de Deus diz, fala que os humilhados serão exaltados. Então, no tempo certo, na hora certa, Deus vai estar vai estar esclarecendo. As coisas vão estar sendo esclarecidas. Então, fica tranquila, descansa o seu coração em Deus. Não fica dando ibope, valorizando. As pessoas ficam até doentes por causa disso, a base de remédio por causa disso. E fica aquela frase, fica falando, falaram isso de mim. Para, nem alimenta, não dá ibope, não. Não dá ibope para essas coisas. Entendeu? Alimenta aquilo que vai te fazer bem. Aquilo que vai fazer bem para a tua alma, vai fazer bem para você. Sabe que são coisas boas, aquilo que é verdadeiro. Isso vale a pena falar, aquilo que é verdadeiro. Aí a gente vê aqui que Davi não deu, sabe, não deu confiança, não deixou render, que ele viu que não tinha nada a ver com aquilo que ele estava falando. Né? Agora, se ele deixasse, né, aquilo abater ele. E a gente vê que Davi passou por vários processos. Teve esse lance, teve do pai dele, que teve essa situação que tinha preferência pelos filhos, isso é claro, está bem claro na Bíblia, quando Samuel vai à casa de Jessé, né, do pai de Davi, né, na casa de Davi, e Davi estava lá cuidando das ovelhas, e o pai simplesmente não chamou. Todos os irmãos estavam lá, né, Samuel estava ali, e Davi estava lá. A ponto do profeta ter que falar assim, vem cá, acabaram esses jovens, não tem mais jovens, você não tem mais filho, não, são só esses aqui? Porque o Senhor queria ungir, havia, Samuel ia derramar uma unção, aquele que seria o novo rei, né, que ia substituir Saul. Foi quando foi chamado Davi. Porque até então o pai de Davi não falou nada, ficou quietinho. Já viu aquela situação que a pessoa fica e não cita o nome, não fala? Né? E foi o que aconteceu aqui. Então, Davi passou por essa situação, né? São situações delicadas. A sua própria esposa, depois que ele foi rei, né? Ele se casou com quem? A filha de Saul, Mical. E teve uma situação que ele estava, né, trazendo a arca, né? Que é uma passagem muito conhecida, em 1 Samuel, né, no capítulo 1 Samuel, no capítulo 6, né? 1 Samuel, capítulo 6, deixa eu conferir aqui. E foi interessante que Davi estava muito alegre, né? Que ele conseguiu, né, trazer a arca, e ele estava feliz porque a arca representava a presença, né? A presença de Deus. E ali, quando Davi estava vindo todo alegre, né? Saltitante de alegria, né? Vibrando, né? Nem saltitante, já estava vibrando de alegria. Aí a sua esposa, né, Mical, ela tem uma reação muito negativa. Essa palavra, tem uma reação muito negativa. E quando ele estava ali dançando, ele estava alegre, né? Perdão, é 2 Samuel 6, tá? 2 Samuel 6, no versículo 20. Isso. Aí a gente vê que estava ali dançando, ele tava, a Bíblia fala até assim, bailando, né? Estava alegre, estava feliz. E aí, quando ela olha, né, a sua esposa, aí ela faz o seguinte comentário, né? Aqui no versículo 26, 20. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejor se descobre a qualquer dos vadios. Olha só, ela usou uma expressão até bem, né? Ela foi bem dura com as palavras. Ou seja, ela criticou Davi por essa atitude dele, né? Dele estar ali dançando, que ele é um rei, não, você não pode ficar dessa forma, pulando, dançando aí. Mas Davi estava feliz, Davi estava alegre. Aí Davi ele fala assim para ela, ele responde assim: disse porém Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que o teu pai, né, Saul, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado.
estava feliz. Por isso que ele estava ali, né? Aquela achou, né? Aquela atitude de Davi, algo absurdo. Então foi algo assim para quê? Decepcionar, né? A pessoa tá alegre que jogar aquele balde de água fria, né? A pessoa tá alegre de jogar aquele balde de tristeza. Mas Davi, ele soube reagir naquele momento. E eu gosto da reação de Davi diante das situações que foram tudo o quê? Para decepção. Tudo para colocar para baixo. Tudo o quê? Para enterrar sonhos. Né? Ali no caso do seu pai, com preferência entre os filhos. Ali no caso, né, de Eliabe, com aquela palavra dura. E quem foi que venceu a batalha? Tá todo mundo cheio de medo lá, mas quem Deus usou? Davi, que venceu Golias. Foi Davi que Deus capacitou, que até então ninguém estava, né? Todo mundo assustado, com medo, né? O outro chamando a atenção do irmão, e foi justamente ele, aquele pequenininho, aquele que ninguém dava nada. É assim que Deus faz, né? E foi o que aconteceu com Davi. E a gente vê também até no próprio Saul. Saul também, homem de guerra, rei de Israel. Ele até ofereceu recompensa para quem enfrentasse Golias. Estava vendo uma situação delicada. E ali Davi foi, enfrentou, né, a vitória, né? O gigante foi morto ali, houve a vitória. E depois Saul ficou com inveja. Em vez de ser grato, né? Nossa, né? Agradecer, não, ficou com inveja. Depois ficou tentando de várias formas tirar também a vida de Davi. E tanto que Davi estava tão inocente que ele nem sabia. Jonatas, que era o filho de Saul, foi que alertou Davi, ó, meu pai está querendo tirar a tua vida, ó, cuidado. Foi que alertou até então, ele estava tão inocente. Viu aquela pessoa que você está assim com o coração, sabe, ele é aberto com a pessoa e por trás a pessoa está com segundas intenções, com maldade, com malícia, com perversidade, com malignidade, que é essa palavra. E é o que estava acontecendo com Davi. Aí foi quando Davi já teve que tomar outras providências, teve que se afastar, já teve que fugir mesmo para poder não ser morto para o Saul, né? Porque ele era rei ainda. Davi, né? Aí ele era rei, Saul era rei. Então foram várias situações, várias circunstâncias que aconteceram na vida de Davi, né? Coisas mesmo para poder botar ele para baixo. Ele ficou triste. Aí fala assim, mas ele conseguiu superar. Ele superou, mas houve tristeza no coração dele. E nós podemos ver isso, como eu li lá em 2 Samuel, no capítulo 15, né? Você pode ver que ele chorou, né? Davi, ele chorou. Porque pensa bem, um filho foi muito duro, um pai, né? E quantos pais talvez estão passando por uma situação também delicada com relação aos seus filhos, de ingratidão, situações, né? Aqui, Absalão, perdão, estava querendo, era o trono, ele estava querendo, né? Estava querendo o trono de Davi. E aqui a gente vê que no versículo 30, como eu já tinha lido no início, né? E subiu Davi pela subida das oliveiras, né? Subindo e chorando. Chorando. Ele teve que sair correndo. E olha só a situação dele, com a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços. Descalços. E diz assim: todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Ele sofreu. Doeu? Doeu. Foi algo que decepcionou? Decepcionou. Porque era de alguém que ele não esperava. Mas Deus teve misericórdia de Davi. Porque Davi, ele se refugiou em Deus. Se você for ver o Salmo 3, depois você confere na sua Bíblia, tá? O Salmo 3 que Davi escreveu, ele fala justamente sobre isso. Esse salmo ele escreveu justamente quando ele estava passando, sofrendo essa perseguição, né, do seu filho, Absalão. Você pode até conferir depois no título desse salmo, você vai ver, ó, diz assim, ó, Davi confia em Deus na sua adversidade. Aí vai falar assim, ó, Salmo de Davi quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Eu quero dizer para você hoje, não deixe que as decepções, sejam elas fora, né, na área dos relacionamentos de amizade, seja dentro da sua casa, seja em que lugar no trabalho, não deixe que isso venha parar, enterrar os seus sonhos. Você continue, né, se levanta. Se você ficou prostrado, se ficou desanimado, porque foi uma decepção muito grande, né, foi algo muito doloroso, né, você possa se levantar dessas cinzas, que você possa caminhar, que você possa continuar, sabe? Que você possa prosseguir para o alvo. Que Deus tem coisas tremendas, lindas
para fazer na sua vida. Davi, apesar de todas essas decepções, diante de todas as situações que aconteceu na vida dele, mas ele não parou, ele continuou firme. Ele continuou firme, né? E Deus honrou, Deus deu graça a ele, e ele pôde se levantar, ele pôde se erguer e continuar o propósito de Deus na vida dele. Então, Deus tem um propósito na tua vida, e Deus quer realizar, são projetos lindos e maravilhosos, não deixa que nada e ninguém venha impedir esses projetos de Deus na sua vida. Perdoa, ame, não guarde mágoa, não guarde ressentimento, não vale a pena, porque a pessoa que é mais prejudicada quando há mágoa e ressentimento é a própria pessoa que guarda. Quando a gente guarda o ressentimento, nós somos, o mais afetado somos nós. E isso atrapalha o nosso relacionamento com o Pai. Aí você vai orar, aí cria um céu de bronze. A oração vai ser prejudicada, porque Deus não tem como atender a oração de alguém que está com ressentimento, de alguém que está com mágoa, de alguém que está guardando algo no seu coração. Então a gente tem que liberar, a gente tem que perdoar, sabe? Não vale a pena, não vale a pena, perdoa, tá? E se essa pessoa se arrependeu, essa pessoa que te decepcionou, se arrependeu, perdoa, perdoa. Tá? E Deus vai estar te dando sabedoria, como lidar, porque tem coisa que a gente tem que pedir muita graça, Senhor, dá sabedoria nos relacionamentos, né? Para que seja tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que seja algo para edificação. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Não deixe que as decepções enterrem os seus sonhos. Viva, né? Viva cada dia na presença do Senhor, realizando aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não desanime, não fica dando confiança para as palavras de derrotas, né? Não dá confiança para essas palavras, não. Olha para o Senhor, olha para Jesus. Deus é maior, tá? Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.